Ansiedade. Todos nós temos objetivos, metas e sonhos, mas quando essas metas, esses sonhos e objetivos, eles às vezes estão tão distantes de nós, nós acabamos mergulhando num conceito chamado de ansiedade. É um sentimento que todo ser vivo, ele, pelo menos racionalmente falando, todo ser racional, toda mente pensante, ele um dia já foi, ou vivencia, ou viverá, passará por esse sentimento de ansiedade. E o que é ansiedade? É a necessidade, é a falta, é a procura, é a busca por alguma coisa ou por algo que venha satisfazer a nossa alma, o nosso ego, o nosso bem-estar, o nosso ser. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro dissera: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O próprio Jesus também falava no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Jesus ele estava querendo passar a ideia, a seguridade de que, apesar da nossa vida aqui na Terra, humanamente falando, ser tão difícil, ser tão corrida, mas significa que existe um ser transcendente e emanente que, apesar de estar acima de tudo e de todos, mas que ele tem a capacidade de interagir e cuidar de nós. Então, a ansiedade é um sentimento que ela é de contínuo e de constante na vida de todos nós. E isso se dá por alguns fatores que são imprescindíveis para que nós vivemos ou possamos vivenciar tal sentimento. Um deles é a precariedade da vida. Todos nós temos desejos, temos necessidades e, consequentemente, isto traz uma ansiedade. Então, nós ansiamos por um bom emprego, por um viver bem, por um comer bem, por um vestir bem, por relacionamentos concretos e seguros e que possam nos trazer a uma zona de conforto. Quando nos sentimos ameaçados de sermos tirados dessa zona de conforto ou nem mesmo de chegar até lá, então nós somos assaltados por esse sentimento que muitas vezes algumas pessoas não percebem, mas que quando mergulhadas na ansiedade elas podem ter problemas, porque a ansiedade ela pode começar com esse sentimento de necessidade, de busca, de procura, mas que consequentemente também pode levar o indivíduo a um grau tão alto de ansiedade que pode acarretar em doenças psicossomáticas e uma delas, a principal, a doença do século XXI, que é a depressão. Então, a precariedade da nossa vida é um dos fatores fundamentais para esse sentimento tão comum, mas que, quando não bem administrado, pode trazer sérios problemas para a nossa vida, que é a ansiedade. Então, precariedade da vida, a necessidade de ter e de ser, traz esse sentimento. Além da precariedade da vida, nós também podemos enxergar da visão da psicologia, pois a psicologia acredita que a ansiedade ela pode causar perturbações mentais. E quando falamos de perturbações mentais, estamos falando de doenças psicossomáticas. Jamais tivemos tantas pessoas doentes da mente e, consequentemente, da alma por causa de preocupações, por causa de pressões exercidas no trabalho, na escola, na faculdade, na família, na sociedade, para que ela possa dar o melhor de si. E às vezes o anseio de chegar a tal patamar que muitas vezes não é alcançado, acaba lançando o indivíduo em uma situação crítica e, consequentemente, o mesmo se encontra agora enjaulado, enclausurado nesse conceito e nesse sistema, o qual é terrível. Então, na visão da psicologia, a ansiedade ela pode causar perturbações mentais. E quando falamos de psicologia, lembramos-nos consequentemente da filosofia existencialista, a qual prega e ensina que o ser existencial ele tem necessidades a serem supridas e buscadas de forma muitas vezes desesperada. Então,
todo esse conglomerado, todo esse conceito, esse contexto podem acarretar problemas. Jesus já falava sobre isso. A própria Bíblia fala sobre isso, que quando a ansiedade ela é mal administrada e foge de nosso controle, foge dos parâmetros da normalidade, isso pode acarretar em problemas que marcam a nossa vida de forma permanente, que nos sequelam, que deixam celeumas. Tantas e tantas pessoas hoje adoecem e estão doentes por causa de uma simples ansiedade que generalizou-se e trouxe problemas de ordem psicossomáticas para a sua vida. Então, temos a ideia da precariedade da vida, temos a ideia no âmbito da psicologia, que a ansiedade em demasia pode trazer perturbações mentais, doenças psicossomáticas, doenças da mente. Mas o que diz a Bíblia? O que diz a teologia a respeito disso? A teologia ela pensa da seguinte forma, que a ansiedade nega o poder da providência divina. Esse é o ponto culminante do nosso assunto. A ansiedade ela pode negar o conceito de providência divina, porque a partir do momento que eu anseio em demasia, eu estou negando e desacreditando num Deus que ele pode prover todas as necessidades. Porque a própria Bíblia diz, não ande ansioso, tenha calma. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele está cuidando de ti, ele cuida de vocês. Então, a partir do momento que eu trago essa inversão de valores, eu deixo de confiar nele, eu deixo de lançar sobre ele, eu deixo de esperar nele e me apego ao conceito da ansiedade, eu nego teoricamente, biblicamente, a providência divina. Ou seja, eu acredito que Deus, apesar de ser Deus, em algum momento ele pode ter falhado e deixado de prover aquilo que eu mais necessito por causa da ansiedade. Então, a ansiedade ela pode negar a providência divina. E também temos a ideia do teísmo, que o teísmo, ele consequentemente é o conceito que ensina que Deus ele é um ser existente, transcendente, emanente, mas que acima de todas as coisas ele cuida de nós. Ou seja, ele criou toda essa estrutura, todo esse sistema, mas que apesar de toda essa criação inteligente e singular, o Criador ele está em constante contato com a mesma, ele cuida de nós. Então, diferente do deísmo, que o deísmo ensina totalmente o contrário, o deísmo ensina que existe um ser criador, um ser inteligente que criou a tudo e a todos, mas que deixou ao léu, ou seja, ele fez a parte dele em ter criado o homem, mas o homem agora que manipula a sua própria vida e deixa a criação aquém do destino. Diferente do teísmo, como acabamos de falar, que ensina que o Deus que Deus tanto criou como faz a manutenção e provê as necessidades de suas criaturas. Então, mergulhar no conceito da ansiedade em demasia é negar a ideia da providência de Deus, é negar a ideia de que Deus provê, de que Deus mantém, de que Ele é mantenedor de tudo e de todos. E por último, a fé é o elemento que anula a ansiedade. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. E qual é o fundamento da fé? O fundamento da fé é o próprio Jesus Cristo. Então, quando eu tenho fé que existe um Deus que supre as necessidades, que cuida de nós, que provê todas as coisas, que mantém todas as coisas, consequentemente a minha fé vai me blindar e vai anular a ideia de ansiedade em demasia. É claro, isso não arraiga o conceito de ansiedade, porque é comum no ser humano ele ansiar por alguma coisa. O que a Bíblia condena é a ansiedade em demasia a ponto de anular a providência divina e a ponto de anular, consequentemente, a fé num Deus poderoso e criador. Mas
Que Deus em Cristo permaneça nos abençoando e que possamos entender que, apesar de toda ansiedade, apesar de tantas ideias que surgem a respeito de ter uma vida perfeita e plena, e que muitas pessoas e que muitos ismos e sistemas ensinam que para se viver bem é necessário poder alcançar a tudo aquilo que a gente quer, e que você precisa ansiar de tal forma para poder conquistar o seu lugar ao sol. Existe um Deus que Ele provê todas as coisas e que Ele cuida de nós, e que a nossa fé anula toda a ansiedade maligna, toda a ansiedade em demasia. Que possamos ansiar sim, mas na providência divina e no poder de Jesus Cristo. E até a próxima. Paz.